It is easy for me to hide from my emotions for one more day. Take a long drive in the car, listen to some music, daydream, or just do some mundane task around the house that really doesn't need to be done, that's not too important. And there you go, one more day, and one more day turns into one more year. LA Fitness é uma rede americana de academia com mais de 700 unidades espalhadas pelos Estados Unidos e Canadá. No dia 4 de agosto de 2009, na unidade da Pensilvânia, um homem de 48 anos entrou no local passando pela piscina e sala de musculação, chegando à sala de aeróbico durante uma aula dedicada ao público feminino. Sem dizer nada, o homem apagou as luzes, sacou 2 pistolas e disparou na direção das mulheres. 3 delas vieram a óbito no local e outras 9 ficaram feridas antes que o atirador removesse a própria vida com um disparo de arma de fogo na cabeça. Com a chegada da polícia, o autor dos disparos foi identificado como George Sodini. Frustrado por não conseguir a atenção das mulheres, mesmo após inúmeras tentativas, isolado e sem amigos, o atirador planejou seu ataque carregando fúria e ódio em uma mala para dentro daquela academia. George Sodini nasceu no dia 30 de setembro de 1960 nos Estados Unidos. Crescendo em uma família de classe média, George tinha 2 irmãos, Michael e Cherry Sodini. Há poucos registros sobre a infância e adolescência de George. Em sua espécie de manifesto mais tarde, George descreve a própria mãe como o chefe central ou chefe principal. Ele atribui para a própria mãe características como vingativa, dominante, inflexível e controladora. Ela foi colocada em uma categoria criada pelo próprio George, intitulada de menção honrosa. Isso, somado à forma como ele escreve, pode dar a entender que sua mãe, apesar da aparente personalidade forte, fosse uma mulher protetora que resolvia todos os problemas e disposta a lutar pela própria família. Recebendo o título de chefe acima de todos os chefes, podemos supor que ela fosse a imagem de liderança daquela casa. Ainda dentro da categoria de menção honrosa está seu irmão Michael, descrito como alguém um tanto manipulador, egoísta e disposto a usar sua vantagem física para causar constrangimento nos outros, bem como ameaças. George ainda descreve momentos no qual seu irmão parece ter cometido bullying, dizendo que ele seria o tipo de pessoa que você ama odiar. Para terminar a menção honrosa, George descreve sua irmã Cherry como mais uma vítima do que qualquer outra coisa, e cita brevemente seus sobrinhos David e Lisa, descrevendo-os como boas pessoas. Há poucas citações sobre seu próprio pai em seu manifesto. Entretanto, nas vezes que George se refere ao homem, deixa claro todo o ressentimento que desenvolveu por ele. Seu pai é descrito como sendo apenas um doador de inútil. Reclama por nunca ter tido a atenção do próprio pai, chegando a atribuir ao homem a culpa por sua masturbação excessiva. Em uma das entradas em seu manifesto, ele diz visitar o próprio pai, sugerindo que em algum momento o casal tenha se divorciado. Fora o possível evento do divórcio dos próprios pais, caso tenha acontecido antes de sua fase adulta, George parece ter passado pela infância e adolescência de maneira tranquila e sem nenhum grande trauma. Amante da tecnologia, George passou a estudar sobre programação, conseguindo uma vaga de emprego como analista de sistema em uma corporação multinacional chamada K&L Gates. Até os 29 anos de idade, apesar dos problemas familiares, George parecia seguir para um futuro bastante promissor. Recebendo um bom salário, ele já sustentava a própria casa e vivia de maneira confortável. Entretanto, naquele ano, seria a última vez em sua vida na qual teria uma relação íntima com uma mulher. E é agora que sua história começa a ficar perigosa. Apesar de manter amizades superficiais no trabalho, George não parece ter feito ou mantido nenhuma forte amizade de infância. Conforme progredia em sua vida adulta, o homem foi ficando cada vez mais isolado e introvertido. Por conta de suas conexões já feitas até os 29 anos, incluindo relacionamentos amorosos, podemos entender que George dispunha de alguma habilidade social. E essa mesma habilidade, por algum motivo, parece ter sido enfraquecida ao longo do tempo. Já passados seus 30 anos de idade, e ainda solteiro, George pareceu sentir a velocidade exercida pelo tempo. E talvez a pressa e sentimento de necessidade de manter uma relação amorosa tenha pesado demais em seus ombros, fazendo com que sua habilidade social se escondesse. Pelos próximos 10 anos, George falhou em todas as suas tentativas de conseguir um relacionamento, fosse ele amoroso ou não. Vendo-se sozinho e assistindo o próprio envelhecimento através do espelho, George permitiu que o desespero se juntasse ao medo, semeando pensamentos e ideias bastante destrutivas em sua cabeça. Oficialmente, ele nunca foi diagnosticado com nenhum tipo de transtorno mental ou de personalidade. George agora era um homem sozinho, triste e com muito tempo livre. Como o dinheiro não era um problema para George, ele passou a investir na evolução do próprio físico, enquanto consumia conteúdo voltado para técnicas de sedução e métodos para conquistar uma mulher. Esse é um mercado bastante ativo, reunindo em sua maioria homens com poucas habilidades no que diz respeito ao iniciar ou manter algum nível de conexão com uma mulher. São sujeitos que podem estar desesperados e desestruturados
esperando encontrar alguém do outro lado da tela do computador que consiga lhe entregar uma solução rápida para os seus problemas. Enquanto há pessoas sérias e realmente dispostas a ajudar, infelizmente, também existem aqueles que se aproveitam do momento de fragilidade e até inocência de parte desse público para explorar a audiência em troca de dinheiro. Eles vendem sonhos e promessas que podem não surtir nenhum efeito. O guru de relacionamentos encontrado por George foi Don Steele, cujo nome real é John J. White. Além de dicas de relacionamentos, ele também escreve livros com o objetivo de auxiliar homens mais velhos a conseguirem um relacionamento com mulheres mais novas. Um de seus livros, e o mesmo encontrado na casa de George, recebeu o título de Como Namorar Mulheres Novas para Homens acima dos 35. Por esse título, já podemos ter uma ideia do conteúdo vendido pelo escritor, assim como do objetivo de George. Ao que parece, ele não tinha interesse em mulheres da sua idade ou mais velhas, ainda que deixe claro em seu manifesto que nenhuma mulher olhava para ele. Entretanto, é possível que essa percepção tenha sido distorcida devido ao aparente alvo específico no que diz respeito à idade de uma companheira elegível para George. Em um dos workshops realizado por Steele, no qual ele começa dizendo que o homem bonzinho deve morrer, podemos observar George sentado vestindo uma camisa branca. Seu interesse pelos ensinamentos de Steele era tamanho que ele foi presencialmente em um workshop para aprender mais sobre sedução e como conquistar uma garota. Pelos próximos anos, George se afundou nesse tipo de conteúdo, permanecendo cada vez mais isolado. Ele chegou a gravar um vídeo para publicar em seu canal do YouTube, no qual ele descreve alguns pensamentos. Pode parecer um vídeo confuso e talvez fosse parte de algum tipo de exercício solicitado por seu mentor. It is easy for me to hide from my emotions for one more day. Take a long drive in the car, listen to some music, daydream, or just do some mundane task around the house that really doesn't need to be done, that's not too important. And there you go, one more day, and one more day turns into one more year. Now, RDS says that I have RDS são as iniciais de seu mentor, Don Steele. approximately maybe 15 more years to be successful at this. And when I heard that, I wanted to continue immediately to start moving on this. I didn't realize I had that much time. So my objective is to be real and to learn to be emotional and to be able to emotionally connect with people. Because when I'm 10 to 20 years older than she is, she has to feel good about this thing. And the only way around that, is to work on this. And perhaps STEM exercises or forgiveness exercises as per Hay or whatever else. I'm going to post this and see what comes back. Nesse momento, George ainda estava tentando tudo o que podia para conseguir um relacionamento, porém, ainda sem sucesso. Em outro vídeo, ele faz um tour em sua casa com alguns momentos onde apela para a demonstração de bens na tentativa de mostrar vantagens que as mulheres teriam caso se interessassem por ele. Infelizmente para George, nada daquilo seria o suficiente. This is my house from the street. Here is my car. This is a 2-bedroom brick ranch, conveniently located. My car is an 07 Altima. I paid $79,000 for this in 1996. That's considered a lot, believe it or not. Okay, we're approaching the door. Open it up. Oh, someone left it unlocked. That's not good. Inside, okay. Here's my big screen TV. 32-inch. It's my computer. Let me pan out a little bit. Computer is connected to the stereo, which I listen to my MP3s and everything else. Pan to the other side. Speakers on each side are large. They double as end tables. Okay, couch and chair, they match. The woman will really be impressed. Okay, come over here. There's some reading material that we're all familiar with. Come out here through the dining room. I just bought this. Dining room set. Rug, okay. Little hallway, 2 bedrooms. 2 bedrooms. To the right is my bedroom.
extra computer here, they're networked. I'll show you the Cat5 connections downstairs. Okay, looks pretty clean. I'm sure she'll be impressed. Now this back bedroom I use just for storage. There's a lot of junk here. And as we could see, bottles of cologne and spare change and shoebox full of old pictures and photographs and stuff. And come over here and there's CDs and all kinds of electronic gear I bought since joining the list, tapes and so on. Pan out a little bit. Take a quick walk through back here, through the living room, the hallway. Here's the kitchen. Stove and counter and everything I need. Just cleaned it up. All the cupboard space I need. Okay. I like here, you just come out here, there's a room with a view. My backyard and everything. Okay. Let's go down the cellar. I fixed it up. It was unfinished when I bought the house. I put up all the paneling and the suspended ceiling. The shelves, I put all this up. It took a while to do it. It was worth it. And furnace, and I have all my tools and everything in here. That's only so interesting. Filing cabinet, more junk, more stuff, just all kind of things. Storage for winter, boxes of things. I used to have like 8 or 10 boxes there. I've thrown out and I've only had like 4 or 5. A lot of those are needed. Here's the Cat5 patch panel, and that networks my computers. The router comes in here, the phone lines. Everything works. Punching bag. Just everything I need. Well, that about sums it up. No dia 5 de novembro de 2008, George chegou ao seu limite. Revoltado por não conseguir se relacionar com uma mulher já há quase 20 anos, apesar de todo o esforço que dizia fazer, George criou o que chamou de o plano de saída. Ele iniciou um site e passou a utilizar a página como se fosse um diário ou manifesto. Esse documento de 8 páginas foi encontrado pela polícia mais tarde. É um texto repleto de autopiedade, ódio e frustração. George reclama por não ter nenhuma relação com uma mulher e também por ninguém nunca chamar ele para nenhum tipo de evento. Mesmo em datas festivas, como o Ano Novo, George parece ficar sozinho em casa, completamente isolado. Toda essa falta de convívio social parece afetar bastante George, sendo o assunto central de seu manifesto e aparentemente de sua vida. Ele reclama que nenhuma garota nunca olha para ele 2 vezes, enfatizando a palavra nenhuma, e comenta sobre a filha de uma vizinha, a qual achava atraente. George demonstra se envolver com religião em algum nível, mencionando um líder que parece ter tido alguma influência sobre o homem. George tenta justificar o ato terrível que cometeria, dizendo que Jesus já havia pago por todos os pecados, inclusive por aquele que ainda seria cometido. Essa justificativa em seu texto parece ser mais a fim de convencer a si mesmo de que não era uma pessoa ruim do que qualquer outra coisa. George também cita algumas garotas na academia, indicando que se interessava por uma em específico, mas que, assim como todas as outras, nunca lhe deu uma abertura, e seria exatamente para essa academia que George levaria seu plano de saída. Ele também teve um segundo site chamado Crazy George, onde realiza uma auto-entrevista. Em uma de suas perguntas, ele questiona a si próprio se já havia amado alguém. A essa pergunta, George responde que sim, mas que ainda continuava solteiro. Já perdido em uma terrível câmara de eco, sem nenhuma perspectiva de vida e entendendo que seria cada vez mais difícil conseguir um relacionamento, George permitiu que seus pensamentos perturbados tomassem o controle. No dia 28 de julho de 2009, George adquiriu uma granada, carregando o artefato no ônibus. Um dos passageiros percebeu e acionou a polícia. A granada foi retirada da posse de George, porém nenhuma ação séria foi tomada. George então adquiriu 4 armas de fogo, junto com uma quantidade razoável de munições. Foram 2 pistolas Glock semiautomáticas, 9x19mm, um revólver calibre .45 e outra pistola semiautomática calibre .32. O seu alvo, todas as mulheres que frequentavam a mesma academia que ele. Mulheres quais, segundo George, nunca olharam para ele 2 vezes. Seu terrível plano de saída consistia em realizar diversos disparos dentro da academia, levando o maior número de mulheres a óbito antes de remover a própria vida. Para George, não fazia mais sentido continuar vivo, uma vez que não conseguia ter um relacionamento. No dia 6 de janeiro de 2009, George achou que era a hora.
Em seu site, ele relata que não consegue mais se concentrar no trabalho e que o futuro não tem nada de melhor reservado para ele, o que demonstra seu estado psicológico e emocional. Mais do que um relacionamento, George precisava de ajuda profissional, mas infelizmente ele estava sozinho demais para que alguém pudesse perceber. Às 6 horas e 40 minutos da tarde, George publica uma mensagem de despedida em seu site, pedindo para que Deus tenha piedade e desejando que a vida fosse melhor. Ele então arruma suas armas, sua mochila e segue para a academia. Às 8 horas e 45 minutos da noite, uma nova publicação aparece em seu site. Ele não havia sido capaz de prosseguir com o ataque. Em um último momento, algo parece ter feito com que George voltasse para casa, o que indica algum nível de consciência, sugerindo uma briga interna na cabeça de George. Mesmo que ele não fosse capaz de enxergar um futuro, uma parte dele sabia que aquilo era errado e que não deveria ser feito. Enquanto George brigava com sua própria consciência, suas publicações continuaram. Sem sexo, desde julho de 1990. Eu tinha 29. Mulheres apenas não gostam de mim. Existem 30 milhões de mulheres desejáveis nos Estados Unidos, minha estimativa, e eu não consigo encontrar uma. Com tanto ódio acumulado, era questão de tempo para que seus pensamentos destrutivos vencessem a batalha. E no dia 3 de agosto de 2009, George faria sua última publicação em seu site. Ele comenta que em breve verá Deus, ou Jesus, dizendo que não se importa com o julgamento que as pessoas farão sobre suas ações. Ele diz que precisa estar inteiramente absorvido pela ideia de seu plano de saída e por esse motivo não faria novas publicações. George termina dizendo que talvez seu manifesto possa ser estudado a fim de conseguir uma solução para pessoas que, assim como ele, não conseguem fazer com que as coisas funcionem em suas vidas. É possível que George acreditasse que esse seria um ato altruísta na tentativa de minimizar o ataque terrível e injustificável que estava para realizar. O plano de George era remover vidas inocentes dentro de uma academia. E encarar a realidade parecia difícil para alguém como George, cercado por autopiedade. Era dia 4 de agosto de 2009 e, infelizmente, George não desistiria dessa vez. O dia da execução do plano de saída havia chegado. George municiou suas pistolas com ódio, revolta e tristeza, deixando sua casa pela última vez. Aproximadamente às 8 horas e 15 minutos da noite, George chegou à academia LA Fitness. Antes de prosseguir, George fez uma última ligação para a própria mãe, despedindo-se dela. Com uma mala na mão e armas em sua cintura, George entrou no local. Calmamente, ele ganhou acesso pela porta da frente, passando pela recepção e piscina, chegando à sala de musculação livre. Do outro lado, a poucos metros de distância, um grupo de mulheres participavam da aula de aeróbico. Envolto em seu plano e sequestrado pela revolta, George cruzou o espaço de musculação, desviando de outros alunos, até parar à porta da sala de aeróbico. Sem dizer nada, George apagou as luzes da sala, revelando 2 pistolas Glock, uma em cada mão. Ele então disparou na direção das mulheres, permitindo que sua fúria retribuísse o desprezo que julgava receber. O som dos pesos deu espaço para gritos de pânico, enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo. Mulheres feridas caíam no escuro daquela sala, enquanto George realizava sua vingança. Os disparos continuaram por longos segundos, transformando aquela aula de aeróbico em um verdadeiro pesadelo. 3 mulheres foram alvejadas de forma letal, vindo a óbito no local. Outras 9 mulheres também foram baleadas, mas conseguiram sobreviver. Já com a academia mergulhada em caos, e certo de que não haveria mais muito tempo, George passou para a próxima etapa de seu plano. Largando as pistolas no chão, o atirador pegou um revólver calibre .45 e posicionou contra a própria cabeça. Disparando pela última vez, George removeu a própria vida. Ao todo, foram 52 disparos realizados pelo atirador, 4 vidas perdidas e 9 feridos. A polícia foi capaz de atender ao chamado em poucos minutos, porém já era tarde demais. A terrível ação de George foi rápida, triste e letal. Uma 4ª arma não utilizada durante o ataque ainda foi encontrada no corpo do atirador. Mais tarde, a investigação policial descobriu ambos os sites de George, bem como evidências do planejamento dentro de sua casa. Seu mentor de relacionamentos, Steele, ainda foi procurado pela mídia, porém se negou a comentar sobre o caso. Outro fato relevante foi que algumas das armas obtidas por George foram adquiridas na mesma loja online na qual Sang Hui Cho, o responsável pelo massacre de Virginia Tech, também comprou suas pistolas. Durante a investigação, essa loja online foi retirada do ar, ainda que nenhuma ligação tenha sido estabelecida formalmente entre ambos os casos. George Sodini faleceu aos 48 anos de idade, removendo a própria vida com um disparo de arma de fogo na cabeça. Abraçado pela solidão e tendo de conviver com um fracasso amoroso atrás do outro, George permitiu-se descer por uma espiral perigosa que o levou ao caminho da destruição. Infelizmente, o seu plano de saída arrastou com ele pessoas inocentes que nada puderam fazer diante do ódio em forma de pólvora que se misturava ao escuro daquela sala.